Boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos aqui iniciando mais um estudo do projeto Pomone. Você que nos acompanha pelo YouTube, por favor, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Se você quiser entrar em contato conosco e participar da nossa sala Zoom, na descrição do vídeo nós temos o nosso e-mail. Basta então mandar para nós o seu contato de WhatsApp, para que você então entre no nosso grupo e possa então participar da nossa sala. Como sempre fazemos, vamos elevar a Deus uma prece antes do nosso estudo. Senhor Deus, bondoso Pai, estamos, Senhor, buscando a Tua iluminação neste momento para abrirmos a Tua palavra. Que Teu Santo Espírito esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos. Eu chamei aqui o estudo desta tarde de Micaías, lições da vida de um profeta. Mas certamente nós vamos aí incluir outras lições também, né? Da vida de Josafá, da vida de Acabe e de outros personagens ali da história, certo? Convido vocês a abrirem a Bíblia e nós vamos aqui projetar na tela também. 1 Reis 22, 1 a 28. Vamos lá, então. Aqui eu estou com a versão King James. Um detalhe que, às vezes, na King James, há uma diferença em relação à versificação, né? Os versos, a divisão da Bíblia em capítulos e versos é algo que é posterior aos autores bíblicos, né? Então, não tem a ver com a inspiração. E a Bíblia King James, às vezes, né, traz ali algumas divergências, né, em relação aos versos. Nesse capítulo, aqui no verso 43, o que que acontece? Na King James é um verso só, né? Nas Bíblias normalmente acaba aqui na metade desse verso, de modo que o capítulo na King James tem um verso a menos. Então essa diferença vai se dar do 43 em diante, que a gente não vai ler aqui, tá? Mas só para esclarecer vocês, porque hoje no nosso, quando a gente estava lendo esse capítulo, enfim, e comparando diferentes versões, nós notamos isso. Mas vamos lá. 1 Reis, capítulo 22, a partir do verso 1. E eles continuaram 3 anos sem guerra entre a Síria e Israel. E sucedeu no terceiro ano que Josafá, o rei de Judá, desceu até o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Sabei que Ramote de Gileade é nossa. E estamos quietos, e não a tomamos da mão do rei da Síria. E ele disse a Josafá, o rei de Judá: Queres ir comigo à batalha em Ramote de Gileade? E Josafá disse ao rei de Israel: Eu sou como tu és, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E Josafá disse ao rei de Israel: Rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e disse-lhes: Devo ir à batalha contra Ramote de Gileade, ou devo me refrear? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E Josafá disse: Não há aqui um profeta do Senhor, além desses, para que possamos consultá-lo? E o rei de Israel disse a Josafá: Há ainda um homem, Micaías, o filho de Imlá, por quem podemos consultar ao Senhor. No entanto, eu o odeio, porque não profetiza o bem a meu respeito, senão o mal. E Josafá disse: Não fale o rei assim.
Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Apressa-te para cá, Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, se assentaram, cada um em seu trono, tendo colocado as suas vestes em um local vazio à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante deles. E Zedequias, o filho de Kenaaná, fez para si chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: com estes ferirás os sírios, até que os tenhas consumido. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe até Ramote de Gileade e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou a ele, dizendo: Eis que as palavras dos profetas declaram o bem ao rei em uníssono. Rogo-te que a tua palavra seja com a palavra de um deles, e fale aquilo que é bom. E Micaías disse: Como vive o Senhor? O que o Senhor disser a mim, isto falarei. Verso 15. Assim ele veio até o rei, e o rei disse a ele: Micaías, devemos ir em batalha contra Ramote de Gileade, ou devemos nos refrear? E ele lhe respondeu: Vai e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Quantas vezes devo conjurar-te que não me contes nada além daquilo que é verdadeiro em nome do Senhor? E ele disse: Vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm um pastor. E o Senhor disse: Estas não têm senhor, que retorne cada homem à sua casa em paz. Disse o rei de Israel a Josafá, verso 18: Não te contei eu que ele não profetizaria bem algum a meu respeito, senão o mal? Verso 19: E ele disse: Ouve tu, portanto, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu de pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem persuadirá Acabe para que ele possa subir e tomar em Ramote Gileade e tombar em Ramote Gileade? E um disse desse modo e outro daquele modo. E veio ali um espírito e se pôs diante do Senhor e disse: Eu persuadirei. Verso 22. E o Senhor disse a ele: Com o quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o persuadirás e também prevalecerás. Vai adiante e faz assim. Verso 23. Agora, portanto, eis que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Todavia, Zedequias, o filho de Kenaaná, se aproximou e feriu Micaías no maxilar e disse: Qual caminho passou o Espírito do Senhor de mim para falar a ti? E Micaías disse: Eis que verás naquele dia, quando adentrares de uma câmara interna para te esconderes. E o rei de Israel disse: Tomai Micaías e carregai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. E dizei: Assim diz o rei: colocai este indivíduo na prisão e alimentai-o com o pão da aflição e com a água da aflição, até que eu venha em paz. E Micaías disse: Se em verdade tu retornares em paz, o Senhor não falou por meu intermédio. E ele disse: Atentai, ó povos, cada um de vós. Tudo bem até aqui? Conseguiram acompanhar então a leitura? Muito bem. Sim, Imagine a ok. cena. Perfeito. Imagine, tentem criar, né, nas suas mentes aí tudo que nós lemos aqui há pouco, né? O povo de Deus estava dividido, né? Desde o ano 931 a.C.,
quando ocorreu o cisma. Logo após Salomão, né, veio o filho dele, não teve habilidade para manter o reino, né, quis ter uma postura assim intransigente. Então, as 10 tribos do norte se separaram, formaram o reino de Israel. O reino de Israel era um reino rico, próspero, porém mergulhou rapidamente numa crise de identidade. O povo começou a adorar ídolos, criaram outros centros de adoração. Todos os reis do norte, todos os reis de Israel, foram reis maus, reis ímpios, perversos. Ao passo que no reino de Judá, que a capital permanecia ali em Jerusalém, né? Ao passo que no reino do norte, reino de Israel, a capital era Samaria. No reino de Judá, alguns reis foram reis ainda bons, reis fervorosos, fiéis a Deus, como foi o caso do rei Josafá, rei de Judá. O rei Josafá acabou entrando em aliança com o rei Acabe, né? Inclusive os filhos desses dois reis, né? O filho Jeorão, do rei Josafá, se casou com Atalia, filha de Acabe e Jezabel, né? Então havia ali uma aliança. Em alguns casos eles faziam alianças militares, até a política externa, né? Eles tinham uma cooperação ali, uma proximidade muito grande. Eles se visitavam, então havia um clima ali de aliança entre esses dois reinos. E os sírios, mais ao norte ali, né, acima de Israel, estavam em ascensão, estavam se fortalecendo muito e ameaçando, então, o reino de Israel. Eles já haviam, inclusive, tomado algumas cidades que pertenciam a Israel. E quando Ben-Hadad, então, chegou ao trono, vocês podem acompanhar nos capítulos anteriores, né? Capítulos 20, 21, vocês vão entender melhor essa história. Ben-Hadad chegou a prometer que devolveria algumas cidades que eram do reino de Israel. Como era o caso de Ramote de Gileade, né? Que era uma cidade que no passado havia sido de Israel, mas estava sob o controle da Síria. E o Ben-Hadad havia prometido, então, Ben-Hadad, rei sírio, repito, havia prometido devolver essas cidades, mas não havia cumprido, pelo menos não havia devolvido todas as cidades. E aí o Acabe, rei perverso, rei de Israel, né, esposo de Jezabel, decidiu que iria tomar força essa cidade. Aproveitando-se então da aliança com Josafá, que era um rei forte, um rei respeitado, né, tinha um exército, cavaleiros. Ele convida então Josafá para uma aventura militar. Ele diz: vamos marchar contra Ramote de Gileade, vamos tomar essa cidade. E Josafá, talvez assim, sem refletir, né, sem pensar, ele concorda. Ele se compromete a ir com o rei de Israel tomar Ramote de Gileade. Mas na sequência, ele que era um rei piedoso, repito, ele que era um rei que procurava andar nos caminhos de Deus, lá no verso 5, ele diz ao rei Acabe: consulta primeiro a palavra do Senhor. Antes de irmos a essa guerra, vamos primeiro saber o que o Senhor tem a dizer sobre isso. E aí, lá no verso 6, aparecem lá cerca de 400 homens. Isso nos faz lembrar até a história lá de Elias no Monte Carmelo, né? Os profetas de Baal, né? A quantidade ali era parecida, salvo engano, eram 400 também, né? Profetas de Baal. Só que aqui provavelmente não era o caso, né? Porque o rei Acabe não ousaria chamar 400 profetas pagãos, idólatras ali, né? Perante o rei Josafá, seria um verdadeiro insulto, uma ofensa, uma vez que o rei Josafá pediu profetas de Deus, né? Ele queria consultar o Senhor, ele não queria consultar o Deus Baal. Então, tudo indica que Acabe chamou, sim, profetas que se diziam ser de Deus, se diziam ser
profetas de Yahvé. Mas o que que acontece? Eles eram profetas falsos, né? Eram falsos profetas. E eles agiam de acordo com a conveniência política, certo? Eles falavam aquilo que agradava ao rei ímpio, o rei Acabe. E eles confirmam, não, sim, vai dar tudo certo, né? Deus entregou essa cidade nas suas mãos, certo? Porém, o rei Josafá, percebendo que eles não eram profetas de Deus, né? E fica aí uma grande questão. Ele pergunta, mas vem cá, não tem aqui um profeta realmente de Deus, um homem do Senhor para nós consultarmos, não? Certo? E aí o que que Acabe responde? Olha, existe um, é verdade, existe um, só que eu não me agrado do que ele diz. Ele sempre fala mal, certo? Ele não está do meu lado. Vejam bem, né? Porque como Acabe era ímpio, um profeta de Deus, como foi o profeta Elias também, né, que confrontou Acabe em alguns momentos, não falaria naturalmente aquilo que agradava a esse rei ímpio. Então, ele, né, menciona ali Micaías, né, olha, existe esse profeta, Micaías, mas ele é assim, assim, assado. O rei Josafá repreende ali Acabe e fala, olha, não fale assim. E Micaías, então, é chamado perante ali a presença dos reis, né? E notem que, inicialmente, ele responde sim, vai dar tudo certo, não é? Você vai vencer a batalha, pode ir. Só que o rei percebeu o quanto irônico estava sendo Micaías, né? Interessante que foram dois os principais profetas que confrontaram Acabe, né? O primeiro Elias e depois Micaías. E os dois usaram de ironia, né? Elias, vocês devem se lembrar lá naquele episódio lá no Monte Carmelo, né? Quando os profetas de Baal estavam lá dançando, pulando, se retalhando, gritando. E ele, olha, quem sabe o rei de vocês, o Deus de vocês, o Baal, está dormindo, quem sabe ele foi fazer uma viagem, etc. Ele foi irônico, né? E aqui Micaías também foi irônico, né? Porque ele sabia que Acabe não queria ouvir a verdade. E ele provoca assim o rei com ironia, né? Ele diz: não, tudo bem, pode ir, né? Vai dar tudo certo. O Senhor falou que vai dar tudo certo. E Acabe percebe a ironia e fala: não, eu quero saber a mensagem do Senhor, eu quero saber o que Deus tem a dizer. Então, é, o que que acontece ali? Lembrando também que Zedequias, né? Zedequias, que era um desses falsos profetas, prepara ali dois chifres de ferro, né? Para ilustrar de forma mais clara ali o que iria acontecer, segundo ele, que o rei iria vencer. Os chifres são símbolos de poder, né? Vocês podem ver em Daniel capítulo 7, tem também em Zacarias e outros livros da Bíblia, né? Referindo-se a impérios, a poderes. E aí o Zedequias quer confirmar aquela palavra ali dos 400 profetas, dizer que ia dar tudo certo, né? E estava ali com aquela postura ali, né? Estava ali determinado, né? Querendo dizer que não era para que o rei tivesse nenhuma dúvida, né? Vai dar tudo certo, você vai vencer, você vai esmiuçar, vai estraçalhar os sírios, né? De uma vez por todas, enfim. Mas Micaías, então, vai transmitir a palavra do Senhor e ele vai contar uma parábola, tá? É uma parábola. Não existem apenas parábolas no Novo Testamento, não. Existem parábolas no Antigo Testamento, no livro de Juízes, se vocês podem ver lá a parábola de Jotão. E aqui nós temos uma parábola também, né? E essa parábola é o seguinte, né? Primeiro, ele relata uma visão, tá? Uma visão real. Ele vê ali o trono de Deus, né? Deus assentado no trono. E aí entra a parábola lá no verso 20, que o Senhor pergunta: quem enganará Acabe? Né? Quem vai enganá-lo, né? Aí um dizia de uma maneira, outro de outra. Aí vem um espírito. O espírito diz o seguinte: olha, eu sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas.
Aí disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerás, sai e faze-o assim. Né? Obviamente que isso é uma parábola, né? Porque Deus ele não usa os instrumentos de Satanás, né? O Satanás que é o pai da mentira e usa da mentira. Às vezes a Bíblia, né, que como o doutor Rodrigo Silva diz, né, é a palavra de Deus em sotaque humano, às vezes ela se refere a momentos em que Deus permite certas coisas como se fosse uma ação direta de Deus. Mas, na verdade, Deus permite, né, porque Acabe estava ali no erro, determinado a desobedecer a Deus, não queria ouvir a palavra de Deus. Então, Deus permite que ele ouça os falsos profetas, aqueles que promovem o engano, para que ele vá para a destruição, certo? E aqui nós temos uma lição importante, porque Deus não vai ficar insistindo para sempre com os seres humanos. E no tempo do fim, algo semelhante irá ocorrer. Lá em Tessalonicenses, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, ali a vinda do anticristo, né? E é referido também o momento que Satanás vai personificar a volta de Cristo. E aí, a partir do verso 9, né, dito lá que, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ele é mentiroso, ele engana. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. São pessoas que não acolheram a verdade, que não amaram a verdade. Então, o que que acontece no verso 11? É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, certo? Vejam que a linguagem é semelhante, certo? Parece até que Paulo extraiu aqui de Reis, dessa parábola de Micaías, né? Ele extraiu a mesma imagem, né? Deus mandando uma operação do erro, do engano. Na verdade, Deus permite que o engano, né, que Satanás atue quando as pessoas se afastam de Deus e escolhem o erro. Elas decidiram entrar no terreno de Satanás, então Deus permite que o engano, que o erro aconteça. Que é o que acontece aqui então, certo? E o que que vai acontecer, né? Ali na parábola é dito o seguinte: olha só, lá no verso 22, né? Então, como eu disse, sairei e serei o espírito mentiroso. Em consequência disso, né? Acabe, então, iria desobedecer, iria ouvir os falsos profetas, iria ouvir esse espírito mentiroso, iria para a guerra. E o que que aconteceria? Lá no verso 17 é dito ali o seguinte: vi, ou seja, a visão de Micaías, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Né? Ovelhas que não têm um pastor, espalhadas pelos montes. Né? O pastor é uma imagem ali do protetor, né? Do guardião. Então, as ovelhas dispersas, elas são alvos ali dos lobos, né? Dos leões, dos ursos. Elas são estraçalhadas, são destruídas. E assim o povo ficaria devido à falta de um líder, né? Logo após ali a guerra, ou seja, Acabe iria morrer nessa batalha, nessa luta, e as ovelhas seriam dispersas. Depois Jesus usaria uma imagem parecida, né? Essa das ovelhas que não tem um pastor, né? Quando as multidões se aproximavam dele, ele sabia de como aquelas ovelhas, aquelas pessoas estavam também perdidas, dispersas. E ele extrai também dessa palavra aqui, né, essa imagem que é usada lá nos evangelhos.
Pois bem, quando então Micaías acaba de relatar a sua visão, a mensagem de Deus, a mensagem do Deus dos exércitos, o que que acontece? Zedequias, estão lembrados? Um daqueles falsos profetas, aquele que arrumou 2 chifres de ferro, né, para dizer que seria uma vitória espetacular do reino de Israel. Ele aparece e dá uma bofetada no Micaías. Ele dá um golpe ali no maxilar, né, do Micaías. E aí, Micaías diz o seguinte, né, porque o Zedequias queria dizer, olha, eu estou falando pelo Senhor, não você. E Micaías diz, olha, você vai saber bem quem está falando pelo Senhor naquele dia que você estiver fugindo, né, como um rato aí se escondendo aí de câmara em câmara, quando os conquistadores estiverem vindo, né, para cima do reino de Israel. Então todos saberão ali quem fala pelo Senhor. E aí o que acontece? Acabe manda então prender Micaías e manda-o de volta, né, a Amon, governador da cidade, e ordena que ele fique preso, que ele seja jogado no cárcere até que eu volte em paz, ou seja, eu vou voltar vitorioso e até lá esse homem vai ficar preso, né? E aí ele vai receber o pão e a água da aflição, que na minha tradução é dita, que é uma outra tradução aqui, é dito que é o pão da escassez. Ou seja, ele vai receber só uma pequena quantidade de pão e de água, ele vai passar ali necessidades na prisão, né? Vai passar fome, sede. Ou seja, o profeta, por ter transmitido a palavra do Senhor, foi agredido, foi insultado, preso, tudo isso ele sofreu por cumprir a vontade do Senhor. Mas ele termina aqui essa sessão dizendo: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Ou seja, se isso acontecer, eu sou um profeta falso, não sou um profeta de Deus. E ele proclama a todos: ouvi isto vós todos os povos. Né? Então ele grita para que todos ali ouçam, sejam testemunhas do que estava ali acontecendo. Certo? Olha, o restante do capítulo eu não irei ler, mas eu recomendo que vocês leiam, né? E aí chama a atenção o seguinte, que lá no verso 30, Acabe, então, que vai com Josafá à guerra, ele fala o seguinte com Josafá, o rei de Judá, ele fala o seguinte, olha, você vai com a sua armadura real, né? Geralmente os reis usavam armaduras douradas, né? Banhadas a ouro, armaduras luxuosas. Você vai com as vestes, com a armadura real, porém eu vou disfarçado, eu vou como soldado comum. Né? E assim eles foram para a guerra. E lá durante o combate, os sírios se dão melhor, começam a perseguir os exércitos ali de Judá e de Israel, vem então um comandante, né, com armadura real, começam a persegui-lo, quem é? Josafá. E Josafá grita então, e lá em Crônicas, que vai complementar então o relato de Reis, é dito que o Senhor, que Deus o socorreu, né? Deus os desviou dele, do rei Josafá. Está em 2 Crônicas 18:31. Deus teve misericórdia de Josafá, embora Josafá estivesse errado, né? Ele, ouvindo a palavra ali de Deus, ouvindo aquela visão de Micaías, era para ele, naquele momento, ter recusado seguir adiante com aquele projeto. Mas como ele já tinha se comprometido, como ele já era um aliado, né, do rei Acabe, ele não quer faltar ali com aquela palavra dele, né, com a amizade, e vai à guerra. Precisamos manter, sim, a nossa palavra. Porém, quando há um claro assim diz o Senhor, nós temos que seguir, obedecer o que Deus diz. E faltou essa coragem, essa firmeza de caráter ali ao rei Josafá. E ele acompanha Acabe ali num caminho da tragédia, no caminho da morte, da derrota. Ele vai junto. E por pouco ele não foi morto.
durante esse combate. Ele começou ele estava sendo perseguido, grita, Deus o socorre, e ali os soldados que haviam recebido a ordem do Ben-Hadad, do rei sírio, de perseguirem apenas o comandante de Israel, né, o rei de Israel, não, olha, não, ele disse, vocês não devem correr atrás nem do pequeno, nem do grande, nem de oficiais, nem de soldados, vocês devem matar o rei de Israel. Ponto. Essa é a missão que eu dou a vocês. Então eles veem que não era o rei de Israel, então eles param de perseguir o rei Josafá, que conseguiu então sair vivo dessa batalha. Mas depois, ao acaso, um arqueiro, né, lança sua flecha e a flecha atinge então o rei Acabe. Ali na armadura, né, na junta ali entre duas peças da armadura, a flecha entra ali justamente ali. Ele é ferido, ele procura se manter de pé no seu carro, mas à tarde ele morre. Ele morreu ali naquela batalha. Notem, o Acabe sabia, ele sabia que estava ali desobedecendo a ordem do Deus verdadeiro. Uma pergunta, vocês estão visualizando os slides? Sim? Bom, eu só estou visualizando uma figura só. Isso. Não sei se você está. Não, Ok. só um no centro. Abre o Só uma microfone, figura no centro. Gisele. Não estou ouvindo com o microfone fechado, não. É só a primeira imagem que você colocou. Ok, perfeito. Então, aqui, voltando, como que Acabe, então, ele sabia que estava desobedecendo a ordem do Deus de Israel, e ele que declarou ali perante o povo que Micaías estava falando a mentira, que ele iria voltar vitorioso e tudo mais, mas, no fundo, ele sabia que estava desobedecendo a ordem de Deus, embora tentasse ali, né, vencer, mas ele não estava totalmente seguro, e foi por isso que ele foi disfarçado para a guerra. Foi por isso que ele deixou a armadura dele de lado e vestiu uma armadura de um soldado comum, certo? Como a gente vê no verso 30. Ele sabia que seria mais difícil ser identificado, ser pego como um soldado comum. E a ironia é que ele havia poupado antes a vida do Ben-Hadad. Se vocês voltarem aos capítulos anteriores aqui de Reis, vocês verão isso, contrariando a ordem de Deus. Uma vitória que ele obteve sobre os sírios era para ele ter executado o Ben-Hadad, e agora o Ben-Hadad dá ordem direta aos seus soldados que deviam matar o rei Acabe. Então vejam que coisa, né? E Micaías havia latrado, repreendido o rei Acabe porque ele havia desobedecido a Deus em relação a essa ordem. Pois bem, então Acabe é morto, né? O exército dele ali é desbaratado, é uma grande tragédia ali, certo? O rei Josafá vai reinar durante mais algum tempo, mas ele vai ser repreendido por ter desobedecido, por ter acompanhado o rei Acabe nessa batalha quando ele não deveria ter ido, quando a mensagem, a ordem de Deus era tão clara, era tão direta que eles não deveriam ir, não deveriam ouvir os falsos profetas e seguir adiante nessa batalha. Então, nós extraímos aqui algumas lições dessa história, já caminhando aqui para o fim, queridos irmãos. Primeira coisa sobre a importância, né, de um testemunho direto, de falarmos apenas o assim diz o Senhor, né? Aqui nessa ilustração, aqui do lado direito, vocês estão vendo, né, uma ilustração se referindo ali a João Batista, né, Herodes ali, Salomé, enfim, quando ele foi reprovar o adultério ali de Herodes, né? E a mensageira do Senhor diz o seguinte: neste tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto do que o de João Batista. Teremos que dar um testemunho mais direto ainda, sermos mais explícitos. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles, dos servos de Deus, dos atalaias, do povo remanescente.
E aqueles que falam palavras suaves, né? Palavras que agradam aos ouvidos, mensagens populares, aquilo que o povão quer ouvir, aquilo que não incomoda, aquilo que não constrange, que não tira as pessoas da zona de conforto, aqueles que querem falar essas palavras, Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 321. E um outro texto aqui, nós temos vários outros, tá? Mas eu fiquei apenas com esses dois. O Senhor deseja que seus servos hoje preguem a antiga doutrina evangélica, tristeza pelo pecado, arrependimento e confissão. Precisamos de sermões à moda antiga, costumes à moda antiga, pais e mães em Israel à antiga. É preciso trabalhar pelo pecador perseverantemente, zelosa e sabiamente, até que ele veja que é transgressor da lei de Deus e exerça arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 19. Deixe-me voltar aqui. Então, não restam dúvidas de que o trabalho, o tom ali da mensagem de um Elias, de um Micaías, de um João Batista, deve ser também o tom da mensagem de nós, povo remanescente, que temos ali as 3 mensagens angélicas a levar ao mundo, que precisamos dar esse sonido, esse alerta às pessoas. Então, Micaías, nessa história, né, ilustra aqueles fiéis servos de Deus que irão permanecer firmes pela verdade, assim como a bússola é ao polo, né, que permanecerão fiéis ainda que caiam os céus, como diz Ellen White lá no livro Educação. E Acabe? O que Acabe representa aí nessa história, né? Acabe representa os ímpios, né? Aqueles que abertamente se opõem ao povo de Deus, se opõem a Deus, né? Que se levantam, né? Com o engano, promovendo a idolatria, perseguindo, prendendo, matando. Acabe representa todos esses, então. Aqueles que também não têm um caráter ali, né, firme, porque vocês sabem que ele era dominado por Jezabel, e acaba simbolizando aí também a união do Estado com a Igreja, né? Nessa união do Estado com a Igreja, a religião, a falsa religião sempre domina o Estado, né? Porque Jezabel dominava Acabe, né? A Jezabel, uma sacerdotisa idólatra, pagã, e Acabe, um rei de Israel, perverso, iníquo, apóstata, que era então dominado por ela. Então, o Estado realizando então os objetivos da religião falsa de Babilônia, né? Então, no tempo do fim, nós temos essa figura, essa instituição aí também, né? O Estado, seus líderes perversos, iníquos, que vão perseguir o povo de Deus, certo? Então, aí nós temos o que Acabe representa aqui para nós, né? No tempo do fim. E nós temos, vejam bem, os falsos profetas, né? Notem que são muitos, né? Na história, eles são 400, né? Eles são determinados, eles falam assim de uma forma bem corajosa. Eles são, de algum modo, convincentes, né? O Zedequias ali, né? Usando aquele chifre de ferro, né? Falando com muita propriedade, mas pregando uma mensagem que não é de Deus. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 22, depois eu recomendo que vocês leiam esse capítulo também,
Mas, a partir do verso 25, nós lemos lá o seguinte: conspiração dos seus profetas há no meio dela, ou seja, no meio de Jerusalém, no meio da cidade santa. Profetas que se afastam da mensagem que devem dar, né? Que, embora sejam profetas de Deus, ou né, que sejam vistos pelo povo assim, né, como profetas de Deus, mas que não estão pregando a mensagem de Deus. No tempo que nós vivemos, as três mensagens angélicas, as mensagens de arrependimento, né, mensagens de condenação à Babilônia, né, da queda da Babilônia, não. Eles estão conspirando, está lá no verso 25 do capítulo 22 de Ezequiel. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram almas. Vejam, eles são devoradores de almas, esses falsos profetas, esses sacerdotes. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. No verso 28, os seus profetas lhes encobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Notem, não são profetas de Baal. Eles estão supostamente falando em nome de Deus, só que as mensagens que eles estão transmitindo, essas mensagens de paz, de segurança, está tudo bem, está tudo perfeito, né? Nós somos o povo de Deus, não temos que nos preocupar com nada. Deus é conosco. Essas mensagens não são mensagens de Deus. Está aqui no livro de Ezequiel. O Senhor não falou nada disso. No verso 30, busquei entre eles um homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ou seja, esses profetas que deveriam estar ali protegendo o povo, né, se colocando na linha de frente nessa guerra espiritual entre o bem e o mal, eles não servem para isso. E o povo, então, fica desprotegido, fica vulnerável aos lobos que vão pelo meio, então, destruindo, devorando as almas. Não há uma sustentação da doutrina, uma pregação que vai fortalecer espiritualmente o povo. Apenas mensagens rasas, superficiais, mensagens que não edificam, que iludem, que fazem o povo, então, achar que há muito tempo pela frente, que não há necessidade de preparo, de reforma, de reavivamento urgentes. Agora, para fechar a nossa história, Josafá. A quem que Josafá representa? Então, recapitulando, Micaías representa os leais servos de Deus, aqueles que levam a mensagem correta, a mensagem de reforma, de reavivamento, as três mensagens angélicas, a última verdade presente. Micaías, então, representa esse pequeno povo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Acabe representa os ímpios, aqueles que se colocam de forma frontal, de forma direta contra a mensagem de Deus, contra o seu povo. Os perseguidores. Os falsos profetas, então, são aqueles que, embora estejam ali dentro do povo de Deus, estão induzindo o povo ao erro, pregando mensagens que não devem ser pregadas, que não partem de Deus, mensagens que vão iludir o povo. E Josafá? Josafá representa uma classe de pessoas que são leais a Deus, que procuram ser leais, que procuram cumprir aquilo que Deus ensinou. Pessoas que são sinceras, são piedosas, que procuram estudar a Bíblia, que procuram orar,
Não foi assim? Josafá não procurou consultar o Senhor? Ele era um homem piedoso, ele era um homem justo. Porém, são pessoas que se associam aos ímpios. São pessoas que têm laços com os ímpios. Pessoas que fazem sociedades. Pessoas que têm laços de amizade. Vejam, nós precisamos pregar ao mundo, precisamos ter misericórdia para com os pecadores. Mas a Bíblia diz que não existe comunhão entre luz e trevas. Correto? Nós não devemos nos colocar num julgo desigual, que não se refere apenas ao matrimônio, né? Vai muito além disso, né? Por exemplo, não devemos ter sociedade, fazer uma sociedade, um negócio com uma pessoa ímpia. E Josafá representa, então, essas pessoas que acabam, devido à força das circunstâncias, às vezes laços de parentesco. Josafá, como eu falei, casou o filho com a filha de Acabe. Eles eram amigos, eles se encontravam, eles almoçavam juntos, certo? Eles tinham momentos, quem sabe, de lazer juntos, trocavam ideias, tinham projetos, tinham planos. E Josafá foi se envolvendo de uma tal forma com Acabe que no momento decisivo ele não teve coragem de abandonar o amigo. Na verdade, não seria abandonar o amigo, né? Seria ficar do lado de Deus, daquilo que Deus instruiu claramente em sua palavra. Se Josafá tivesse permanecido leal, tivesse recusado ir para aquela batalha, provavelmente Acabe teria desistido também, porque o exército mais forte era o de Josafá. Josafá era reconhecido pelo seu talento enquanto comandante, enquanto administrador, por ter fortalecido o reino de Judá, ter organizado um exército forte. Se ele tivesse, naquele momento, recuado, falado, olha, não vou para essa batalha, Acabe provavelmente teria desistido e não teria sido morto ali naquela batalha, e vários outros soldados, né, que com certeza também foram feridos, mortos, não teriam morrido, não teria acontecido aquela tragédia ali, naquela batalha de Ramote de Gileade. Então vejam quem que Josafá representa, né? Essas pessoas que, embora sejam leais a Deus, né, na luz ali que receberam, embora procurem servir a Deus, têm comunhão com Deus, mas vão se associando, vão se envolvendo com pessoas ímpias. E foi pela misericórdia de Deus que naquela batalha Josafá não foi destruído, não foi morto ali. Deus teve misericórdia, deu mais uma oportunidade a ele, e depois ele foi repreendido por ter ido a essa batalha. Então, meus irmãos, amigos, que possamos permanecer do lado daquilo que é correto, custe o que custar, certo? Sofreremos oposição, poderemos ser presos, mortos, mas temos a promessa da coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa palavra, essa meditação que eu tinha aqui a trazer para vocês nesta tarde. Alguém tem alguma palavra, alguma consideração aí a fazer, alguma dúvida? Irmão, Pois então, não. Josafá então representaria o povo de Deus que pode estar perdido, pode ser perdido ou não? Para os tempos Sim, finais? sim. Pessoas que, caso não acordem o quanto antes ali, né, pela sua proximidade, o seu envolvimento com pessoas ímpias, poderão se perder. Correm esse risco, certo? Uhum. Como eu falei, Deus, na sua misericórdia, poupou, ainda deu uma oportunidade a Josafá. Mas ele poderia ter morrido ali naquela batalha e ter se perdido por causa dessa desobediência, por não ter ouvido o profeta de Deus.
Ele sabia que estava diante de um profeta de Deus, até mesmo Acabe sabia, né? Até mesmo Acabe sabia disso, mas ele escolheu, naquele momento, ficar do lado de um amigo ímpio, e seguir os caminhos ímpios desse amigo. Então, é esse alerta, essa lição que nós extraímos dessa história, então. Tudo bem? Tudo bem. Irmão, assim, só que tem vezes, assim, você falou assim, né, a princípio, né, que a gente tem que dar é, a- o sonido certo à trombeta, é isso, né, que Isso, você falou? exato. Então, nesse caso, se a gente dá a mensagem e a pessoa não quiser, quer dizer, se a pessoa é ímpia, ela conhece a verdade, a gente não, a gente tem hora que quer falar, a gente fala. Mas tem hora que a gente parece que a gente precisa calar. Será que também dar o sonido, ficar quieto, também pode ser uma forma de dar o sonido certo, mesmo cantando calado? É, Porque a pessoa já conhece a mensagem? sim, sim. Olha só, quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo, certo? O nosso papel é proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho, né? Então, embora, como naquela última citação que nós lemos, nós devemos trabalhar com sabedoria, com zelo, fervorosamente, para que o ímpio ele se arrependa ali dos seus pecados, nós devemos sempre ter em mente que o trabalho de convencimento, de conversão, é um trabalho do Espírito Santo, não é nosso. Nosso trabalho é apenas proclamar, anunciar, compartilhar o evangelho ali para a pessoa, certo? Vai chegar o momento em que todos ali poderão tomar claramente a sua decisão, nós sabemos disso, né? Haverá o alto clamor, será lançado ali o decreto dominical, a marca da besta, então todos poderão ali claramente tomar a sua posição. Ao trabalhar com sabedoria, né, entende-se que a gente não deve ficar ali assediando a pessoa, pressionando, né? Devemos fazer o nosso trabalho, né? Partilhar a luz ali. A pessoa que rejeitou, às vezes ela rejeitou aqui nesse momento, mas quando vier o alto clamor, né, a mensagem foi semeada ali no coração dela, pode ser que lá na frente ela se arrependa e escolha ficar do lado de Deus, ela ouça aquela mensagem do sai dela, povo meu, né? Então nós devemos descansar nesse sentido, né? Uma vez que cumprimos a nossa missão, compartilhamos ali o evangelho, dali para frente orar pela pessoa e deixar que o Espírito Santo faça esse trabalho, certo? Sim, sim. Muito bem. Vanderlei, está nos ouvindo? Acho que não, né? Hoje, Gisele, Oi, pode fazer oração só para a gente encerrar, então? sim. Grandioso Deus, nosso Pai que estás no céu, queremos te agradecer e bendizer por mais essa palavra. Pedimos a Deus que venha nos orientar e que, mesmo quando falar conosco, que não venhamos fazer como Josafá, que a princípio quis saber a tua vontade, mas não cumpriu conforme a tua palavra. Nós pedimos que venha ter misericórdia da nossa vida, nos livra de todo mal. Nós pedimos assim em nome do teu Filho Jesus. Amém.